Muito bem, estamos aqui em mais um programa Influenciadores. E hoje nós estamos com uma pessoa que influenciou muitos jovens aí, muitas gerações, pelo menos umas 3 gerações aí de jovens influenciados por essa pessoa. Estou aqui com o meu amigo que é produtor musical, deveria ser concorrente, mas não é, mostrou que para ser concorrente não precisa ser inimigo. Ele é proprietário de gravadora e também dono de uma das maiores equipes do Brasil, que fez histórias aí na música black, juntamente com Chic Show, com a Zimbabwe, com a Circuit Power, Black Mad. Nós estamos aqui com o Carlinhos da Cascatas. Muito bem, Carlinhos, seja muito bem-vindo. Legal, tudo bem, Getúlio? Prazer estar aqui com você, para bater um papo, contar algumas histórias, enfim, fazer uma tarde gostosa aqui por aqui. Muito bem. E aí, como vocês sabem, o nosso programa ele tem um intuito, né? A gente não trouxe o Carlinhos aqui só porque ele é um grande produtor musical, não só porque a gravadora dele por muito tempo foi uma das maiores do Brasil, inclusive, como independente, né? Competindo com as multinacionais, e também uma das maiores equipes de São Paulo e do Brasil. Estava entre as 6 melhores do Brasil, tinha 5 de São Paulo e uma do Rio, que era a Furacão 2000, e o Carlinhos... e ele não está aqui só por isso, porque ele é tudo isso, representa tudo isso aqui para a galera do Brasil, para os seus fãs, mas está aqui especialmente porque ele tem uma mensagem, tá? Uma mensagem que vai impactar a sua vida. Além da história dele, para quem não sabe, vocês vão saber, muitos fãs conhecem a história dele e vão rever algumas coisas e saber algumas novas também, mas no final de tudo ainda tem uma história de vida importante que tem um milagre no meio. Aqui a gente não passa batido nesse programa sem falar das bênçãos de Deus, né? Como muitos já me conhecem, eu realmente sou um cristão fervoroso, firme, forte. Esse não é um programa cristão, né? Mas quem é cristão não deixa de falar das bênçãos de Deus, né? Então, assim, é um programa que fala das coisas da atualidade, é um programa que fala de música, é um programa que traz aqui empresários, psicólogos, todo tipo de assunto, mas não tem nenhum assunto que a gente consiga viver e ser bem sucedido se não tiver Deus no meio, não é verdade, Carlinhos? Com certeza, né? O principal foco, né? A gente tá aí nessa caminhada já no ramo musical há 40 anos, faz esse ano. Nossa, 40 né? anos. Mas se não fosse pelo poder da fé e da força, realmente acho que não estava aqui, né? Não estaria. Eu E posso você dizer que eu não estaria aqui, não. Não conta agora, é surpresa. No segundo bloco vocês vão ver o que aconteceu aí com o nosso amigo Carlinhos, que realmente é impactante e ele está aqui vivo hoje por um milagre de Deus. Mas, Carlinhos, eu vou direto, assim, na paulada, na pergunta que não quer calar. Que, aliás, olha, muita gente não conhece, tá, você, porque nosso programa aqui tem empresários que assistem, pastores, pessoal de igreja, além, né, de toda a rapaziada da Black Music e tantos outros, né? Isso mesmo. E para os que não te conhecem, vão falar, nossa, nome interessante, né? Cascatas, mas até para quem é do meio, vai a pergunta que não quer calar, então, de cara. Por que o nome Cascatas da equipe e da gravadora também? Rapaz, isso é uma longa história. Lá nos anos 80, eu vou ser bem rapidinho, assim, lá em 79, 80, a gente já fazia baile, meu irmão, no Jardim Tigre, numa sedinha, e tinha uma casa noturna, que era um antigo cinema lá na Oratório, e era muito grande uma casa, né, meu? Então aquilo já tinha sido já um cinema, eu tinha virado do estúdio 69, 69, e aí entrou um pessoal lá e colocou lá o Cascatas Disco Club. Entendeu? Então começou com Cascatas Disco Club. E a gente, lá naquele início, eu comecei a ir pra lá e de repente já influenciamos junto com a galera. Aí eu chamei meus irmãos para entrar junto, os caras foram pro Buzo Palace, a gente acabou incorporando então o nome então já existia? Já existia como Cascatas Disco Club. Aí a gente comprou a casa com esse nome. E aí, entendeu? E naquela época o baile era grande, era uma média de 3.000 pessoas no final de semana, no sábado, no domingo também. E aí depois eu resolvi montar a equipe Cascatas, porque eu fui muito famoso quando eu entrei lá. Eu tinha 21 anos, né, na época, aquela sede danada de trabalhar e fazer as coisas acontecerem, né? E aí logo, já com 2 anos, que a gente estava lá, 2 anos para 3 anos, a gente já estava fazendo, já ficou tão famoso lá o lance, que eu tirei o Cascatas como casa de show, né, com salão de baile, na verdade, né? Eu escolhi um nome chamado Clubhouse.
E aí ficou como equipe Cascatas. Aí a gente saiu também para fazer eventos em outros clubes da região e em São Paulo. Começou a mandar isso em pouco tempo, cara, em menos de 3 anos. Perfeito, perfeito. Porque o nome teria 2 sentidos, né? Então ele não tem uma origem de ser do. Mas tem gente que podia ser cascatas, né? De tipo cachoeira, né? Como podia ser cascatas que o pessoal fala, será que contaram muita cascata, né? O pessoal usa muito isso, né? O pessoal tirou muita onda na época de sair, até hoje ainda, né? Ô cascatinho, ô cascateiro, ô cascata. Então ficou um negócio muito forte, né? É ruim, né? Ficou. Então a gente, com o programa, logo tinha um programa de rádio, né? Com a cascatas. Então aí essa coisa sumiu. Então ficou um negócio forte. Depois, através da gravadora que a gente montou, que a gente fundou ela com cascatas, entendeu? E ficou uma coisa que E você também, desse de cachoeira, o primeiro logo da Cascatas que a gente desenhou na época, cara, era uma mulher com cabelo todo grande assim, que o cabelo dela ia virando uma cascata, assim, de água. Ah, interessante, cascata de água. Inclusive essa camiseta aí, cara, achei ela esse dia aí, quase 40 anos, né? Minha mulher acho que deu um fim nela, rapaz. Foi lá, eu falei pra ela, tô brigando com ela até hoje. Faz 15 dias tô brigando com ela pra ela achar essa. Que é a única logomarca que eu tenho da época. É uma lembrança de tanto, 40 anos. Não dá nem pra replicar, justamente. Muito bem. Carlinhos, e pra que o pessoal saiba, inclusive, aí de cara já tem uma mensagem importante aí pra essa juventude que assiste, pra essa molecada que tá assistindo. Pessoal, não só o Carlinhos deveria ser meu concorrente, né? Porque eu tenho a gravadora Rhythm and Blues, tantos anos junto aí, correndo, na luta, no no qual mercado. a Cascatas foi influenciador dele. Perfeito. Não, você sabe que é engraçado. Você deve ser velhinho, viu? Porque eu lembro da 4ª série, quando eu era moleque ainda. Aí o Rubens, ele com certeza vai assistir esse vídeo. Eu conheço ele até hoje. Chegou pra mim assim, tava o César, um outro amigo nosso, a gente tudo metido a espertinho, né? Crescendo, jovenzinho, 4ª série, pequenininho. Mais novo ainda, mais porque novo, da 4ª série é o quê? 12, 13 anos. 12, 13 anos. Aí, não, conhece música, você foi pro baile? Eu nunca fui pro baile, mas eu vou. Tem um baile bom, um baile da Cascata, você já ouviu falar? Rapaz, eu era da 4ª série, seu baile já acontecia, tu é velho, hein? A gente vai fazer 40 anos aí, esse ano. Então, aí depois, claro, com uma certa influência também sua, da Shake Show, desse pessoal todo, a gente começou a fazer baile também, e depois dos bailes fui trabalhar nesse ramo, montamos loja de disco, aí até então a gravadora. Você teve loja de disco, né? Tive, antes da gravadora, tivemos loja de discos também. Aí a gravadora, e aí você estava também na época lançando, foi um dos primeiros a lançar rap no Brasil, né? Isso. Um dos precursores. A Cascata a gente começou, logo ali no começo a gente teve programa nas principais rádios de São Paulo, fazendo uns programas, né? A Cascata, eu era muito atirado, né, cara? Eu era um jovenzinho naquela época, cheio de vontade de as coisas acontecerem, eu ia pras rádios, e o baile era uma coisa assim que me inspirava, né? Ir nas gravadoras buscar material pra tocar no baile, né, meu? Então aquela coisa. E aí indo pra Band, uma das primeiras rádios que a gente começou a frequentar aí lá, e aí deu a ideia de, naquela época, a onda do break pegando forte, e no salão de baile a gente fazia aquela parada toda de tocar. Você acredita que eu dançava break? Tinha uma equipe de break também. Eu não cheguei a dançar não, porque era complicado isso aí, dançar break, eu acho que era uma coisa... Então um abraço, com certeza tem bastante pessoal que gosta dessa linha aí. Um abraço pra todos eles toda aí. Galera. Então aí a gente começou ali lá no Clube House, com a Cascata, o pessoal, aí começou a de break, depois o pessoal fazendo dublagem. Tinha os grupos de dança, nos anos 80, lá no comecinho, a gente apoiou vários grupos de dança, que até tem um que tá vivo até hoje, que é o Paradise. Entendeu? Que o Paradise até hoje está vivo aí. Teve o Funkstar, e teve outros grupos, né? Que agora tá até sendo a nossa capa do nosso disco, que a gente lançou pela Imaildeon na época. E aí naquela brincadeira de fazer as coisas no baile, as pessoas iam fazer dublagem do palco, e de repente o pessoal começou a cantar ali. Aí ali começou de brincadeira a gente a despertar esse olhar para isso. Mas nem sabia nem como fazer essas coisas. Muito bem. Agora, Carlinhos, aqui como mensagem, olha só, eu sei da nossa origem, né, que foi humilde, e chegamos a ser uma gravadora e competir com as multinacionais, né? Você também, né? Você começou de baixo também, né? Sim, a gravadora, a gente começou lançando o primeiro disco de rap nacional, o primeiro disco de rap tá aqui, depois eu vou mostrar. Esse disco, a gente nem sabia nem como produzir na época. Foi eu e o DJ Cuca, que eu conheci ele na Band, colando lá com Sprice, as montagens que ele fazia, né? O DJ Cuca, que é um cara legal pra você trazer aqui também.
Muito bem. E aí, eu vi lá e dei a ideia de fazer, aí tava com essa galera no baile fazendo já uns lances. Aí eu fiz um concurso lá, os melhores que tinha, ia gravar um disco de rap, cara. Mas nem sabia nem como fazer pra gravar e muito mais pra prensar. Muito bem. E o Mas aí dinheiro veio dos bailes também. Aí com aquele dinheiro dos bailes a gente produziu o primeiro disco Cuca, lá fizemos, aí descobri o canal onde prensar o disco. Fomos pra lá e foi um sucesso aquele disco. Aí saiu, quem tem por aí, aí saiu a primeira edição, a segunda edição, do mesmo disco, né? Fazia 1000, vendia, era a segunda edição. Ia pra terceira prensagem, era a terceira edição. Foi até a quinta edição aí, e aí dali começou. Aí depois aprendi o caminho das pedras, aí a Cascatas começou mesmo a entrar no ramo de gravadora, aí eu montei o selo mesmo. Mostrar Olha lá, mostra lá o disco. Olha lá. Não tira não que eu vou passar um link aqui. Muito bem. Olha só, que bacana. Olha só, Cascatas, a ousadia do rap. É a ousadia do rap made in Brasil. Já fiz questão de colocar isso pra realmente que era uma ousadia, cara, naquela ocasião de você fazer um disco de hip hop, um disco de rap nos anos 84, por aí mais ou menos, entendeu? Você fazer isso. Muito bem. Então, olha só, linkando com um dos primeiros raps do Brasil aí, que foi o Pepeu. Então, nesse disco, se me gostar, nesse disco não tem o Pepeu. Mas você gravou ele... Gravei na sequência. Então, Sampa Crio também não tá nesse disco, gravei na sequência. Então o Sampa Crio teve aqui com a gente, né? Na entrevista falamos o Sampa aí. Crio foi o primeiro artista solo, ele o Pepeu foi o primeiro artista solo no Brasil, e junto com a Cascata, lançou o primeiro disco de solo de rap nacional. E nesse disco, Ousadia do Rap, tem uma música de muito sucesso, que é o Mr. Tel, com o Melô da Cerveja. Muito bem. Olha só, pra quem conhece do assunto, o pessoal de equipe, o pessoal de baile, da galeria, a galera da Galeria 24 de Maio, o pessoal, a galera da Black Music. Então, tudo manja de tudo que a gente tá falando. Agora, olha só, pro pessoal que não conhece, né, tem gente crente assistindo, tem empresários, tem uma mensagem importante aqui. Olha só, as pessoas, se espelham muito. O Silvio Santos era pobre e chegou lá. O Lula era trabalhador, Roberto chegou Marinho lá, era jornalista, tal. chegou lá. Então, aí tem lá meia dúzia de pessoas para eles se espelharem, mas olha só, na verdade tem muito mais. Então você jovem, você aí que pensa que não pode chegar lá, você pode não chegar a ser um Silvio Santos, você pode não chegar a ser um Roberto Marinho, mas não é nada difícil você ser um grande empresário. Por quê? Não que eu e o Carlinhos sejamos grandes empresários, mas fomos bons empresários, né, Carlinhos? Eu cheguei a ter 42 funcionários na nossa empresa na época lá, um escritório no Rio de Janeiro com 12 pessoas, escritório em Porto Alegre, entendeu? Fizemos vários trabalhos no Sul também, Salvador, tivemos aí um trabalho. Eu acho que, você está falando nesse tema aí, Getúlio, eu acho que, eu costumo falar para a juventude, a pessoa jovem, hoje eu vejo aí um pessoal assim, meio paradão, eu falo que você é do tamanho dos teus sonhos. O que você quer ser? Perfeito. O que você quer ser? Você também tem o teu sonho. Você não pode mexer no ontem, mas no amanhã você pode mexer, né? Você pode equalizar a sua vida aí no sentido. Vai depender da sua vontade, do teu sonho. O que você sonha ser? Eu acho que, eu na vida posso dizer pra você, Getúlio, acho que não sou um cara milionário, hoje eu sou um cara, graças a Deus, a vida me proporcionou uma vida estável, confortável, hoje posso dizer assim. Não quis ir mais além, porque também é aquilo que eu falei pra você, por questão de não querer mesmo, né? E é isso que eu ia falar, assim, podemos não ser grandes empresários daqueles de nome, fala assim, o cara é dono da Gerdau, dono do não sei o quê, mas a nossa empresa trouxe o suficiente para uma vida tranquila, né? Influenciamos honesta, muita gente, né? Influenciamos muita gente, fizemos coisas e viemos da periferia e fizemos coisas que poucas pessoas fazem. Por exemplo, eu vou pedir aí, coloca para mim aquelas fotos. Eu tenho 2 fotos aqui, vou ver se você lembra delas, ó. Essa foto aí, onde que é? Essa foto é no Midem, numa feira internacional que acontece na França, exatamente, em Cannes, lá no Palácio Festival. Exatamente, lá onde o pessoal ouve muito falar do Festival de Cannes, né? Então as gravadoras vão nessa feira lá na França para fazer negócios, pode colocar outra também, viu? Para fazer negócios, né? Para que as pessoas saibam. Então nós fomos lá comprar títulos internacionais para lançar aqui no Brasil, né? A Cascatas, a Rhythm and Blues. Então pode ver, a gente é concorrente, né? E tá lá junto, amigo. Eu vou lá desde 1991. 91. Primeira vez que eu fui. 2 vezes a gente se encontrou, né? Fomos um ano, a gente se encontrou, num outro ano também. Licenciei músicas do Brasil para gravadoras francesas. Fora, né? Então, a gente levava a música do Brasil, a gente ficava no stand da Brasil Music, né? Isso. Representando o Brasil. Então, você pensar que 2 garotinhos da periferia, que inclusive não se conhecíamos, né? Ele começou antes e tudo, chegou lá
e nós também, da Ritmo and Blues, chegamos lá. Então, assim, como o Carlinhos falou, onde você quer chegar é do tamanho do seu sonho. A gente tem uma ideia, a gente cresceu tanto nos anos 90, que a gente nem sabia o tamanho que a gente era. Eu era muito atirado, a gente participou, além do Midem, que eu participei desde os anos 90, aí no comecinho, indo pra lá, querendo saber o que acontece na música, era um sonho quando eu via aqueles livros do Midem grosso e tudo, eu já licenciava algumas coisas de música internacional, enfim, né? Ah, sim, foi um sonho realizado chegar lá. E quando foi lá, não parei mais de ir, né? Eu fui até 2016, foi a última vez que eu tive lá, né? Então, eu participei também do Midem latino-americano, que foi 3 edições em Miami. A Cascatas participou lá com o stand, levei artista pra lá, levei o Dr. MCs, levei uma equipe de 11 pessoas, alugamos um party hotel lá, ficamos lá mais de 10 dias, uma coisa de louco. E tudo a poder levar música brasileira pra lá, levar o pessoal. Eu tenho isso, o Dr. MCs cantando lá. Quer dizer, aí depois participamos também da Intermusic Conference, que é um outro evento feito em Miami, em Flat Line Day. Ali tem 3 edições que é só pra DJ, só pra disc jockey, é na beira da piscina, gente do mundo todo, igual o Midem, só que é lá. Fora outras coisas, né? As pessoas que nós conhecemos na Midem, por exemplo, conheci empresário do mundo inteiro. Aí depois dali fui para os escritórios deles na Europa, em Londres, em Nova York. Então, quer dizer, você na França, você conhece as pessoas. Ali é o foco, ali é o foco. E dali você fecha o negócio e depois passa a viajar. Então, e aí eu fechei vários negócios depois direto na empresa. E com certeza você fez isso também. Trouxemos músicas pro Brasil, levamos músicas do Brasil pra fora. Deixa eu contar um particular desse meu amigo aqui. Eu tava lá no Rio, já fazia tempo que eu tava lá. Aí daqui a pouco eu cruzo com o Getúlio lá, pá, de malinha toda hora. Eu falei, tá, aí tava lá, pô, eu nem tava pensando aí naquela ocasião, mexer com DVD ainda. Meu negócio era mais músicas de CD mesmo, né? Aí o Getúlio lá, eu preciso de DVD e tal. E o visionário, né, já, ó. Aí eu falei tem um negócio que vai estourar, DVD. Eu falei pra ele assim, vem aqui, nesse lugar aqui, nessa área do Midem, como ele não conhecia muito, era a primeira vez, né, naquela época, acho que foi a primeira vez. Essa vez que a gente se encontrou foi a primeira, depois a gente se encontrou. Aí eu falei, vem cá que eu vou te levar, se fosse concorrente, eu não levava. Peguei e levei o Getúlio no andar de cima, onde realmente tinha as grandes gravadoras, onde tava o que ele queria, que era licenciar os DVDs de filme, musical, tudo. Eu levei pra lá, falei, tá aqui, Getúlio, se divirta. E lembra disso? Muito bem, isso mesmo. É isso mesmo, são histórias pra guardar, histórias importantes, né? Isso que ela passa ser concorrência, então virou amigo, é amizade. A gente já era amigo. Não vai, eu vou esconder de um amigo uma oportunidade. Quem tinha muito assim, esse asco no começo lá atrás, hoje é um grande amigão, quero até mandar um abraço para o Giba da MA. Né? Ele tinha, eu também na época, amigo, né? Ele tinha eu falava com o cara daquelas caras, ele arrepiava, ele ficava, por que esse cara, ele falando pra mim, né? Pô, esse cara, quando eu chego, ele já chegou, pô. Quando eu quero chegar, ele já chegou nas nossas paradas de música, de lançar, de fazer projetos aqui em São Paulo, né? Então ele tinha aquela coisa comigo, né? Depois quando ele me conheceu a fundo e tal, pô, foi nada daquilo. Até hoje, a gente é amigo pra caramba. Mandar um abração pro Giba aí da MA Records, né? E, enfim, tantos outros como você e tantos outros por aí. É verdade, falando de amigos até, então não vou deixar de esquecer um outro que tem uma história também igual a nossa, que tem gravadora e hoje ainda é uma gravadora de sucesso, o Júnior da Radar Records. Abraço, Junião, tamo junto. E a Radar Records é um sucesso. Bateu pau ali com gravadoras multinacionais, gravou Chitãozinho e Chororó, Roberta Miranda. O que ele fez nos anos 2000, a Radar, eu fiz nos anos 90 com o samba. Todos os pagodes que eu lancei, todos eram sucesso. A Cascatas estava no link das principais rádios em São Paulo e do Brasil e no Sul também. Como os artistas como Exalta Samba, Arte Popular, Malícia, Os Travessos, Sampa Crio, entendeu? É Demais, Toca do Coelho, Os Travessos. Que mais? É isso aí. Depois tinha o Dr. MC, tinha o The Menos Crime no Hip Hop, na MTV, lá também nós participamos. Quer dizer, então, a gente trocamos figurinha, negociei com vários artistas com a Majors, né? Aí a gente deu uma particular que a gente teve na empresa na época. A Radar era até outro nome ainda, né? Era Sky Blue. Sky Blue. Era Sky Blue. Acho que é fácil, como a Paradox também mandou na Dance Music nos anos 90 também, aqui em São Paulo, né? Acho que você também, quer dizer, eu acho que todo mundo teve seu papel aí, né? E o grande recado aqui pra galera aí, pra moçadinha, pros jovens, é que você pode chegar lá. Todo mundo que a gente falou, principalmente, não sei a história da Paradox exato, mas no Júnior da Radar, você e eu viemos lá de baixo, lá da periferia. Eu vim de Minas Gerais com 5 anos de idade aqui em São Paulo, morando num quarto só em São Paulo, com 7 irmãos, entendeu? Eu já sou mais 3 aqui, quando minha mãe achava que aqui não criava filho. Olha, tadinha, onde ela esteja, minha mãezinha lá. E ali a gente, naquele nosso sufoco, mas 10 irmãos, cara.
Entendeu? Eu saí pra guerra, eu já com 7 anos já ia engraxar sapato na rua de cima, lá nos barzinhos. Eu com 10 anos tava trabalhando na feira, velho. Eu com 11 anos tava na feira. Eu com 13 anos fui registrado no Jumbo Eletro. No Jumbo, nem era no Jumbo, nem podia ser registrado. Nem Eletro, nem podia ser registrado com 13 anos. Eu enganei o cara lá, quando tinha 14. Eu tinha recentemente feito 13 anos. Aí, era outubro, eu entrei em novembro pra trabalhar lá. Aí eles descobriram em dezembro que eu tinha 13 anos e me mandaram embora. Falaram assim, ó, quando você tiver 14 anos, você volta aqui, porque não pode ser registrado com 13. Cara, você imagina, em outubro, em novembro, você esperar um ano pra poder chegar, você fazer 14 anos e entrar novamente. Eu esperei um ano. Nesse um ano eu fui fazendo muita coisa, cara, pra trabalhar em outros lugares. E aí quando deu 14 anos, no dia 7 de outubro, eu no dia tava lá, os caras me pegaram de novo. Eu trabalhei mais 2 anos. E aí com 16 anos eu fui fazer o Senai, meu irmão era torneiro mecânico. Aí fui fazer o Senai, fiz o Senai Teologia Mecânica, desenho mecânico e torneiro mecânico. E aí já saí para trabalhar já como oficial. E com 20 anos eu era ferramenteiro. Torneiro ferramenteiro. Minha carteira tá lá para provar isso. Olha aí. E com 22, com 21 anos, para 22, eu já era empresário da noite de São Paulo. Olha só, muito bem, parabéns, Mas que história. Foco mesmo, Muito determinação. Eu marcar no foco e é isso que eu quero. E eu com 18 anos, Carinhas, com 18 anos eu já tinha empresa. Então. Com 18 anos também. Hoje eu vejo pessoas aí, cara, que eu fico assim, eu discuto muito isso quando eu vejo jovens, eu tenho lá, enteados meus, amigos, filhos de amigos meus, eu fico falando, cara, que perca de tempo, cara, que perca de tempo, tanta coisa. Hoje eu acho que tem mais oportunidade do que na nossa época. Eu acho que hoje tem mais oportunidade. Eles falam que hoje é mais difícil, eu já acho que hoje é mais fácil. Mais oportunidade. Exatamente, hoje, não. Hoje a molecada reclama com a barriga cheia, eles têm tudo, né? Não ralaram nem um pouquinho. Pelo menos a molecada que tem celular, os que tem condições. Hoje o moleque com celular na mão e ganha dinheiro se ele quiser. Claro. Você que está assistindo nós, não se ofenda, você tem condições. Você já tem de celular, tem aí o computador, né? Tem televisão em casa. Então, ou tá ouvindo pelo podcast, então não tá mal não. E pode fazer desse celular aí uma empresa, né? Com certeza. Muito bem. Hoje é muito fácil. Então, cara, são muitos assuntos, né? É interessante. Agora eu quero mostrar, eu tava vendo até na prévia ali, ele já tá com o vídeo na ponta da agulha. Eu quero ver se você lembra de que dia que era isso. É possível que você nem lembre, mas eu trouxe o vídeo porque eu lembro. Isso, na verdade, é uma prova de amizade, é uma prova de carinho, uma prova de consideração. Coisa que também fica o recado aqui. As pessoas têm que ter pelas outras. E se você tiver, você não pense que quem gratidão, recebeu hein? vai esquecer. Exatamente. Tem gratidão. A gratidão recebeu. é os maiores. Então vai aqui esse vídeo para você como gratidão de que um ano depois do pior momento da minha vida, que a gente inclusive estava lá, a gente se encontrou na França, né, na Midem, aí aconteceu, quando eu estava fora do país. Eu fiquei apavorado. Então, para quem não ouviu, para quem não sabe, aqui já sabe, muita gente já sabe, claro, que quando eu perdi meu filho, eu estava fora do país. E aí o Carlinhos estava lá na época, a gente ia se encontrar em Londres. Estava na França, falando, vamos se encontrar em Londres. Ia se encontrar em Londres pra gente poder te mostrar uns lances em Londres, as coisas legais. Eu já tinha ido mais vezes pra gente poder, de repente, poder fazer e tal. De repente aí eu fiquei em cima da notícia. Aí, nossa, voltei antes do fim da viagem. Foi isso. E aí, nesse tempo, até para refletir tudo, para também passar todas as mensagens que eu recebi de carinho, para mostrar o quanto Deus me ajudou, eu escrevi um livro. E aí esse livro, um ano depois, foi lançado, exatamente um ano depois. Coloca pra mim, por favor, aquele vídeo, o Reginaldo. E aí, tá aqui, um ano depois foi lançado o livro. Foi na livraria Martins Fontes. Você acha que você tava? Eu tava. Então, é disso. Olha só. Sei. É isso aí, a gratidão. Dentre os amigos aí. Você não mudou nada, hein, cara? Dentre os amigos da época. Só os cabelos estão bem branquinhos. Não, são luzes. Eu fiz umas luzes também, não, tem que fazer. Eu tô aí mesmo, será que eu tô aí, velho? Então, olha aí. Nossa! Que? Então, ele tava lá. Meu cabelo loiros! Peraí. Você tava lá, olha aí, ó. Ah, Maria! Olha, faz 10 anos, exatamente 10 anos. 10 anos, né? Faz exatamente. Não, faz 10 anos que aconteceu, faz 9 anos que lançou o livro. Isso. Eu tenho essa camiseta ainda. 9 anos. É isso. Só precisava inverter a posição. Ô Getúlio, eu vou te contar uma particularidade desse livro aí, que você me deu esse livro. Eu fui pra casa, eu orei assim no dia. Eu chorei que nem criança lendo esse livro, senhor. Cara, parece que eu tava dentro da sua história, participando daquele momento, porque eu também tenho um filho. Hoje eu tenho os meus problemas que você teve.
Rapaz, eu lembro, assim, eu me vi totalmente, quando eu tava lá com você, de repente, um ano depois você escreve aquilo, eu me lembrei lá dentro, eu sou sufoco, aquilo veio um filme na minha cabeça de tudo, teu sufoco, e parecia que era eu que tava passando por aquilo, cara. Olha... Aí é só Deus mesmo. Só aí Deus, é onde só tem Deus. a mensagem de... Pra segurar esse B.O. Exato. Por isso que eu apresento Deus para as pessoas. Só Jesus, para poder a gente ter força para continuar e ter uma grande esperança, né? Que tem, quando você conhece aí a Bíblia, a mensagem que ela tem, então você tem ali, você recebe mesmo uma mensagem de esperança, porque a nossa vida ela não termina aqui. Então aí, se você quiser, esteja convidado a se aprofundar aí na palavra de Deus, que você vai ver que o que você está passando não é nada. Muitas pessoas que estão ouvindo estão passando alguma coisa na vida. Espero que muitos nem estejam, mas muitos estão passando seus problemas, suas lutas. Temos aí no momento o coronavírus e outras coisas mais, mas existe um Deus. Ele continua lá, continua cuidando da gente e ele tem uma mensagem de esperança, porque no futuro, lá na frente, no final de tudo, tudo vai dar certo. Então, Deus nos dá força, nos dá esperança para continuar. E é por isso que eu tô aqui, levando mensagem boa para quem tá lá do outro lado. Eu acho que mensagens de fé, mensagens de esperança. a fé, ela, como na palavra falar, Jesus fala, né? Se você tiver a fé tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas, né? Uhum. Então isso, acho que na minha vida, a fé foi uma coisa assim muito forte, muito vivente na minha vida. Assim. Muito bem, então eu vou pedir justamente agora, te interrompi propositalmente, porque o Carlinhos tem uma história de fé, aí, na verdade, de fé é ele que vai falar se é de fé, mas eu sei falar que é de milagre. Ele tem um milagre na vida dele. É um milagre, realmente que é um milagre. É inacreditável mesmo. Então eu vou pedir para que você fique aí, aguarde uns minutinhos que nós vamos pro comercial. Na volta nós já vamos vir com tudo falando aí desse milagre que aconteceu na vida do nosso amigo Carlinhos K da Cascatas. Muito bem, voltamos no nosso programa Influenciadores. Estamos aqui com o nosso amigo Carlinhos K da Cascatas, empresário do ramo fonográfico, dono de uma das maiores equipes de bailes do Brasil, influenciou milhares de jovens aí por várias décadas, né? 2 décadas mais ou menos, né, Carlinhos? Tem umas fotinhas aí que eu preparei aí, lá do Clube House, lá do comecinho bacana, aí. É legal ele colocar, você vai algumas comentando aí. Eu falo rapidinho aqui. É isso aí, ó. Esse aí já é num baile que a Cascata fez há 2 anos atrás, no Aramaçã, em Santo André, uma reunião. Agora esse é antiga, o palco do Clube House. Com mais antiga da Clube House. Isso, essas daí. Aí, ó. Esse é o palco do Clube House lá nos anos 80, ali, ó. Tá ali o J. Costa, toda a galera da... Aí também, essa foto aí lá de trás, anos 80. Maravilha. Tá aí o palco também, lá anunciando a atração do Kumoldi, a primeira atração internacional que a gente trouxe. Né? Aí são os discos de ouro que a gente ganhou, os prêmios. Tá ali do lado, tá ali meu irmão Vagnal, a gente era sócio, que Deus o tenha lá, entendeu? Um grande brother. Lá à frente do Clube House, ali do lado, lá... Já é uma reforma, uma das últimas reformas da frente do Clube House, que não era bem assim no início, né, cara? Né? Mas foi bem legal. Aí já, essa outra foto aí, ela é já um baile que a gente fez aí no final do ano passado agora, com a Cascatas, lá no Tênis Clube, no 1º de maio, em Santo André. Quando a gente faz essa festa 2 vezes por ano, a gente chapa, entendeu? A galera vai mesmo em peso, uma emoção muito grande, cara. É uma coisa assim que não tem explicação, o carinho que a galera tem pela gente, tem por mim nesses eventos, cara, entendeu? É uma coisa assim que eu não tenho nem palavras para agradecer essa galera, porque, lá, aquele ali hoje, no Aramaçã, nós colocamos 4 mil e poucas pessoas. Nossa, ali o Jeito Tubarão tá lá, eu tô lá naquele cantinho, aquela camisa azul e preta ali. O mezanino lá em cima lotado, ali tinha umas 4.800 pessoas aí. Então é uma coisa assim que é uma emoção, cara, você parece que você fez bem para as pessoas. Isso é o mais importante, é que as pessoas te encaram que você fez bem para a vida dela, cara. É isso que eu vejo, entendeu? O cara fala assim, você fez parte da minha vida, cara. Entendeu? Poxa, eu sou casado, essa aqui é minha mulher, esse aqui é meu filho que tem 18 anos, tá aqui no bar pra ver como que eu curtia. Hoje isso é umas festas de recordação, né? Isso, umas retrô que a gente faz. Muito bem. Cara, isso é uma coisa assim, é muito satisfatório. Você fala assim, pô, eu acho que eu fiz algo pra alguém de bom. Você sabe que eu tenho uma experiência interessante, Carlinhos? É uma experiência importante de falar aqui, mas importante mesmo. Olha só, na época que eu fazia baile, né?
eu também tinha esse sentimento e tal, que é bacana, você vê todo Sim, mundo sim. jovens lá, tudo Isso. curtindo, o pessoal vem te agradecer. Então você tem uma galera e você tá aqui no palco, você é o DJ, certo? Então é o DJ. Até tive conversando um dia desses com um amigo nosso, sempre assiste os programas, ele gosta de ser titulado de JJS, o produtor. Então, ele hoje é meu amigo de igreja, né? Então, aí que acontece? A gente falando, na época, a gente fazia baile e tinha a galera lá na frente. Hoje, cara, você não acredita. Eu faço algumas palestras, né? Em igreja a gente chama de pregação, de sermão e tudo. E aí você tem um público também. Então você vê aquele público e você passa uma mensagem e você vê também a satisfação do público de receber aquela mensagem. Você fala, poxa, hoje eu tô num lugar que antigamente eu tava aqui no palco, né, fazendo baile, mas hoje eu tô fazendo de outra forma, né? Então, você vê a gratidão daquelas pessoas. Me arrepio de lembrar aqui num episódio que teve agora há pouco tempo, foi lá em outubro do ano passado. Eu tenho experiência de subir no palco, quantos artistas internacionais, os grupos eu apresentei no palco, de falar, né? Aí fazia muito tempo que eu não tocava como disc jockey, como DJ. Eu fui convidado para uma festa lá em Santo André, num tênis clube, um lugar legal pra caramba, os caras fizeram uma festa lá, me convidaram para me tocar, eu ia tocar. Então eu me preparei em casa, ensaiei, peguei meu aparelho lá de som, levei lá tudo pra tocar, né? Deixei lá e tô lá esperando, né? Aí tocou Easy Night, a galera já tá lá na cena aí, famosa, o DJ Luciano, que tá na Transcontinental, o Catatal. Os caras, só os moleques da bola da vez aí, né? Foi o velhinho aqui, né, meu? Chegar lá, né? Falei, cara, mas vou fazer uma brincadeira, tocar lá uns 40 minutos, né? Aí eu preparei tudo, né? Levei meu casezinho lá, coloquei, né, cara? Na hora que ela anunciou que ia tocar, então na hora que eu entrei pra tocar, que chamou, tá aqui o Carlinhos, o cara aqui, nosso professor, aquela história toda, que os caras fazem aquela moral com a gente, né? Na hora que eu entrei pra tocar, cara, eu não esperava aquela galera que tinha umas 1.000 e poucas pessoas virar pra cima, assim, pro palco, e todo mundo filmando, tirando fotografia, aquele monte de flash em mim, ficou aquele tempo todo, cara. Meu, aquilo me deu um... Meu, eu fiquei... A lenda, tá aí a lenda. Eu fiquei sem ação, eu esqueci as músicas que tocar, não consegui achar, eu coloquei a música errada, e foi um balaio de gato ali, cara. Ué, eu fui melhorado uns 10 minutos pra frente, eu não sabia, eu fiquei realmente, assim, transtornado com aquele carinho, aquela galera, tudo ali, como se fosse uma... Porra, não esperava aquela reciprocidade. Sempre os caras falaram, tudo bem, mas não da maneira que foi. Aquilo pra mim, cara, me deixou assim, meu, que responsabilidade agora, né? Aí eu, pra mostrar, toquei as músicas lá, briguei com a galera, falei, daqui a pouco eu já coloquei o som lá e falei, ó, galera, aqui... Aí tu me aplaudiu, bateu palma, aí eu toquei uns 40 minutos pra descer, tirei foto do mundo. Mas naquele momento, é isso que você não espera. Onde eu ando por aí, graças a Deus, aquilo que você tava falando, por onde eu andei, cara, eu sempre criei ponte. Sempre criei ponte. Eu nunca, se eu achava que se em algum lugar eu magoei alguém, eu tava com alguma coisa errada que tava, eu chegava lá e perguntava que fiz alguma coisa, porque a gente pode errar sem saber, a gente pode fazer isso, alguma coisa sem saber, né? E você, às vezes, a pessoa chega lá e, né, eu chego, você fiz alguma coisa, se for, me desculpe, porque a gente, ser humano, fazemos coisas, às vezes, nesse sentido. E você imagina que você nunca fez nada pra ninguém, então, aliás, eu falei JJS, que é o nosso amigo, mas ele tem nome, é o Josué. Josué, um abraço pra você. Então, como eu tava falando, como você tava falando, você não tinha lá inimigos e tal, criou todos esses amigos. Só que tava num ambiente, né, de baile. Esse ambiente, às vezes, ele fica um pouco pesado, né? E eu queria que você contasse aí no meio desse ambiente. Não sabe se... acredito que você não sabe por quê. Quem vai contar é você, é claro. Mas o que aconteceu, e é daí que eu digo que saiu um milagre. Porque o Carlinhos não era para estar aqui entre nós hoje. Carlinhos, conta aí pro pessoal, tem muita gente que nem sabe. Vamos ver se eu consigo. O que aconteceu? Vamos ver se eu consigo, porque quando toca esse assunto, realmente é impactante, porque é uma coisa de fé que eu tive, é um milagre, realmente aconteceu. E nesse dia, eu já estava, além de eu ter o Clubhouse naquela ocasião, eu tinha uma outra casa também noturna, chamada Academia da Cerveja, que era uma choperia grande em Santo André, no lugar lá que eu ficava mais lá. O Clubhouse já ficava pouco, minha irmã que tomava conta lá, eu já era lá menos. E nesse dia tinha um show de hip hop lá, o show do Racionais MCs. Então aí minha irmã me ligou, já era mais ou menos umas 2 horas, ela me ligou que os caras não estavam chegando, era umas 12h30, não conseguia falar com o pessoal. Eu peguei, larguei tudo e fui pra lá pra ver o que estava acontecendo pra chegar, né? Então não estava no calor do baile, porque quando você está desde o começo no baile, fazendo baile, você tem toda a logística quando começa o baile. Eu sou um cara muito preocupado. Se eu vou abrir o baile às 10 da noite,
eu tô lá, 2 horas antes eu tô lá. No mínimo 1 hora eu tô lá vendo, acontecendo, sentindo o calor, vendo o público entrar, acompanhar e medir todo o grau do calor do baile, que pra mim cada baile que eu fazia era uma história nova. Toda a vida, até hoje. Então eu não tava, eu cheguei às 2h30 da manhã e tava lá e de repente, aí eu lembro que era 3 horas da manhã, eu desci pra uma escada, quem foi no Clube House sabe que ele fica no alto, tem uma escadaria, né, que desce, a parte de baixo do saguão, onde ali a bilheteria, tudo, né. Eu desci com o celular, ligando pro pessoal do restaurante que estava acontecendo. Nunca chego na portaria, desceu com segurança comigo também. O segurança desceu comigo, que eu lembro que tinha um segurança comigo do meu lado. E quando eu cheguei na portaria, cara, eu só sei que o cara chegou ali com um rapaz totalmente transtornado de droga, de tudo. Quem me conta isso, a mulher estava vendendo cachorro quente do lado lá. E o cara começou a atirar lá dentro. A esmo. A esmo. A esmo. Até que ele não tirava assim a mirando, ele foi atirando. Assim, é um atirador, igual esse esquenta da escola. Isso aí. Cara, como eu não esperava ali, eu precisava estar mais ciente, eu tomei os tiros, eu tomei 5. 5 tiros. Tomei 5 tiros naquele momento ali. Entendeu? Eu tomei 5 tiros naquele momento, pegou 4 aqui em mim. Na região aqui do peito, perto do coração. Aqui, pegou aqui, assim, me furou o intestino, perdi um monte de coisa. E o último pegou aqui no braço, que pegou a veia aqui de todos os meus movimentos. Aí que eu senti que o negócio estava feio, que meu braço deu uma viravolta assim e ficou inutilizado, né? Inutilizado. Aí eu vi aquele monte de sangue caindo aqui, quando eu peguei, lembro que eu tampei aqui e corri pra bilheteria pra ficar lá, né, esperando. E naquele momento, a menina da bilheteria pegou o carro dela, que era um ninho, 2 portas ainda, pra me socorrer, pra levar pro Salbartira, que era um hospital até perto, coisa mais de uns 2 km de lá, 1,5 km pra lá. E aí, nesse meio tempo que eu entrei, eu lembro quando eu entrei no carro, entendeu? Que a mocinha, muito sangue, aquela coisa toda, né? Eu entrei e fiquei no banco de trás. Aí que foi o milagre, que eu me lembrei. Como você falou que você é cristão, eu também sou cristão desde começo por gente, pela minha mãe, né? Minha mãe muito religiosa, né? Me sempre ensinando. Eu, desde criança, eu fui pra igreja, ir na missa. Mesmo fazendo baile, eu ia na missa, depois eu ia fazer o baile. Eu tinha fazia aquelas coisas meio erradas que a gente de jovem que fazia, mas tinha aquela fé, que é o mais importante. Você sabe que, olha, uma hora você, né? Você tem um pouco mais cuidado com a sua vida, né? Eu tinha uma coisa na minha mente, que desde criança, quando eu ia na Praça do Norte, aí eu vou falar de fé de cada um, da maneira de ser, mas um Deus é único nosso, e a maneira que te leva até lá. Eu sempre tive, e depois tinha minha namorada, também várias vezes na Praça do Norte, e eu ia lá na Sala dos Milagres, eu via muita coisa lá, né, meu? Muita coisa, eu ficava impressionado com aquelas coisas na Sala dos Milagres, tanta coisa que rolava. E eu falei um dia assim lá, eu falei pra ela assim, olha, um dia que eu tiver numa situação muito difícil, eu vou pedir por ela. Eu vou pedir por ela. Um dia que tiver muito difícil, eu vou pedir por ela. Aí a Jó fala assim, um dia que tiver uma situação difícil, eu vou pedir por Nossa Senhora. Porque eu vi aquelas milagres, aquelas coisas todas, eu falei, pô, ela vai, né? E aí o que aconteceu? Eu não. Aí cresci, né? Cresci já com 16, 17 anos, 20 anos que eu esqueci disso. Já lembrava mais disso. Esqueci, tava lá. Nesse momento, eu já tinha 4 filhos quando aconteceu esse problema. Nesse momento que eu estava encaminhando, que eu me lembro como fosse agora, a minha vista escurecendo, eu vi que eu estava morrendo. Eu senti a morte, morrendo. Pode que eu lembrei desse detalhe, e eu clamei por ela, mãe do meu Senhor, me tira desse vale, me tira desse buraco, entrando, que eu tenho 4 filhos para acabar de criar. Eu tenho 4 filhos para acabar de criar e eu não posso morrer agora. Eu briguei com a morte, falei, eu não posso morrer agora. Eu não posso morrer agora. Eu briguei com a morte e falei, senhora, me tira disso aí, eu clamei por ela. Aí eu falo, crença de cada um. Então eu acho que a mãe, eu tenho costume dizer que a mãe é uma intercessora da gente, é totalmente terrestre, com a mãe de Deus, entendeu? E aí, naquele momento que eu gritei com ela, que eu falei com ela assim, mãe do meu Senhor, eu falei assim, Nossa Senhora, mãe do meu Senhor, me tira. Aí, nesse momento, a minha vista clareou novamente, como não tivesse acontecido nada. Como não tivesse acontecido nada. Eu cheguei no hospital, era bem perto, nesse meio tempo, já chegou no hospital, eu desci do carro, os caras já falaram que tinha um cara baleado dentro, lá os caras já com a maca. Olha, eu desci do carro, eu subi em cima da maca, deitei em cima da maca, os caras me levaram lá pra dentro, não tinha médico cirurgião lá nesse hospital, ligaram para ele do Morumbi, Dr. Rickson, demorou 45 minutos para ele chegar até lá, que ele veio correndo do Morumbi para mim fazer a cirurgia. Nesse meio tempo eu fiquei na maca, o cara só ficou me limpando, me raspando, para poder. Aí eu comecei a sentir umas dores, no chá, comecei a sentir algumas dores, né, mexendo aqui, mexendo ali. Aí na hora que chegou, viu todo o sistema como estava aqui no meu corpo,
Aí o anestesista estava lá junto, aí me deram uma aplicação, eu coloquei na mão do anestesista, do médico, falei, minha vida está na mão de vocês, que Deus ilumina vocês. Só falei isso. Que Deus ilumina a mão de vocês, está na sua mão. Aí você foi pra sala Aí com foi. 5 balas no corpo. 5 balas no corpo, fui acordar no outro dia, na UTI, com tubo aqui embaixo, no canal da urina. Olha, tudo. Minha mãe quando me viu, achou que ela falou que eu não ia passar. Minha mãe. E aí, mas eu com o tempo, eu fui me recuperando. Com uma semana de novo, teve outra aprovação. Com uma semana que eu tava, que me abriu daqui, Diego, hoje eu tô daqui até aqui embaixo, me abriu. Diego era o nome do meu filho. Daqui abriu até aqui. Isso aqui ficou tudo aberto. Então, e é uma bosculostomia aqui do lado. Sabe o que é bosculostomia, né? Sei. Entendeu? Você faz toda a necessidade intestinal por aqui. E ali, cara, eu lembro que uma daquelas noites lá, que para recuperar por uma semana, estou no hospital, na televisão na minha frente, eu vi uma coisa muito louca, eu entrei na televisão e tal, sem ficar meio pirado. E ali eu peguei, aí eu vi que o negócio estava aqui, muito complicado aqui, eu apertei o negócio na barriga aqui e fez puff, igual um cocôzinho de criança, de recém-nascido. Aqui saiu aquele monte, eu falei, nossa, o que é isso aqui? A pessoa me deu febre. Nisso era 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, o médico chegou, naquele viu, apertou, saiu aquele monte, apertou, aí cirurgia de novo, abriu de novo. Nossa Senhora. Abriu de novo, aí é outro milagre. Porque aí costurou, trocou daqui, veio pra cá a bosculostomia, veio pra cá. Aí aquela cirurgia daqui até aqui, aquele enorme, ele costurou, mas já não colava mais porque pegou bactéria. Então não colava mais aqui, a carne aqui, as duas partes. Não colava, pegava. Aí não tinha jeito, tomava banho. Aí que o médico não sabia o que fazia, eu lá, né? Durão, não podia nem tomar banho ali no hospital. Aí que um médico lá, esse Dr. Rickson, ele teve uma ideia lá de colocar açúcar. Enchia de açúcar o canal aqui que estava aberto, açúcar, colocava-se, eu orando, rezando, para que Deus está nas tuas mãos. Entreguei na mão dele. Porque quando você entrega a sua mão na mão de Deus, na mão de Jesus, entrega a sua vida de verdade, é outra história. Aí o negócio muda. Entendeu? Aí foi aquele açúcar, foi sarando. O que acontece? A bactéria, em vez de comer a carne, comia o açúcar. Caramba, mas que ideia que de comia louco, açúcar, mesmo? aí ia tomar banho, sai aquela gosma melado, né? Nossa Aí colocava Senhora. açúcar de novo, tampava, foi vindo devagarzinho, Nossa, eu nunca até ouvi ficar falar zerado. disso. Estou zerado aqui pela glória de Deus. Amém por isso. Foi 30 Então, já que dias. você falou bastante em Deus e religião, eu vou fazer um comentário aí. Perfeito, você falou, claro, mas eu sou professor de classe bíblica, você sabe, né? Olha só que bacana o milagre que você contou, que bênção. Deus é fantástico, Jesus é maravilhoso, é tão bondoso, tão bom Deus que assim, nós somos pequenininhos, né? Nós não sabemos o que fazemos, o que deixamos de fazer, né? Então, as pessoas às vezes discutem, inclusive isso talvez dê até assunto para mimimi aí, por favor, vamos devagar aí. Mas aí as pessoas às vezes discutem, não, a minha igreja é tal, a minha igreja é verdadeira, a minha é melhor, não, é aquele santo, é aquilo outro. A gente, sabe, eu respeito os irmãozinhos católicos, os irmãozinhos presbiterianos, da Universal, porque, na verdade, Deus não vê placa de igreja. Nada, Deus ele não vê. fundou nenhuma igreja? Você sabe, exatamente, eu vou te falar, olha a bênção, a notícia que eu vou te dar é maior do que a que você já tem aí, desse milagre. Deus foi pessoalmente curar você. Pessoalmente mesmo, tanto é que a última frase que você falou foi de Jesus. Deus, você está nas mãos de Deus, né? Você pediu pela Nossa Senhora Aparecida, a gente pede pelo Santo Agostinho, tem outro que pede por não sei quem. Mas Deus é tão bondoso na sua misericórdia, igual todos esses que pedem pelo Santo Agostinho, que pedem pela Aparecida, de qualquer forma todo mundo conhece a Trindade, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, independente da religião, né? E quem conhece um pouquinho sabe que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um Deus só, é Deus, né? Então, você chamou por Nossa Senhora Aparecida, como tantos chamam por tantos outros, e Deus, na sua infinita bondade, ele foi pessoalmente lá. Pode ter certeza que Jesus estava do seu lado. E claro, Maria, a mãe dele, muita gente tem fé na Virgem Maria, te respeita, mas assim, tem uma frase na Bíblia que fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então, de qualquer forma, está na Bíblia, é sagrada, é verdadeira. Então, você foi ao Pai, você foi através de Jesus, você pediu por Deus, pediu por Nossa Senhora Aparecida, ele viu a sua fé. Sua fé. Dependendo do nome que você chamasse ali, o tamanho da sua fé em Deus. Eu acho que é isso, né? você vê O antigamente. tamanho da sua fé em Deus. E vou mais ainda, olha só, você está sendo usado nesse momento, por Deus. Porque você contou o seu milagre, né? Você abriu aqui a oportunidade de eu falar aqui
que foi Jesus que estava pessoalmente lá, porque eu tenho certeza disso. Sim, É Jesus que está na minha vida me deixando em pé. Depois é a dor maior do mundo perder um filho. E eu sei da força de Jesus na minha vida. E vi o que Jesus fez por você aí. 5 tiros, Carlinhos. Tem gente que cai da calçada e morre. Entendeu? Tem gente que cai da escadinha. Eu sempre tive uma coisa. Ô, Getúlio, eu sempre tive uma coisa. Então é só Deus mesmo. Comigo de, assim, entendeu? Assim, eu fui uma época da minha vida, a mesma coisa depois de mais velho, uma opinião formada dentro de uma situação. Entendeu? Porque quando você também foca numa situação e você tem aquilo, eu acho que Deus te enxerga o teu coração, Ele enxerga lá dentro. Exatamente. Entendeu? Enxerga lá dentro. Que mensagem. Então, não é aquilo que faz. Eu lembro que eu tive vários amigos de outras religiões, inclusive um amigo meu quando estava fazendo no Senai, lá quando eu estava com 17 anos, um cara na minha frente, um senhor, eu tinha 17, ele tinha uns 30 e poucos anos. Acho que o dobro da minha idade, ou mais um pouquinho. Eu tinha 17, ele tinha uns 32 ou 33 anos. Ele estava fazendo também um curso de torneiro mecânico. Ele era adventista. Esqueço nunca, no 7º dia. E ele falou uma frase comigo que eu nunca mais esqueci na minha vida. Eu sei, eu já falei isso pra muita gente isso. Que ela falou assim, ó, lembra do Senhor teu Deus no dia de sua juventude, antes que a velhice venha, Ele pode causar grandes aborrecimentos. Olha que fantástico, você lembra até hoje. Nunca esqueci disso aí. E falar, porque, poxa, Deus tem, eu falo com muitas pessoas até hoje, né? Então, essa coisa da fé das pessoas, o milagre que você recebe, que é para você, a bênção é para você, vem para você, vem para você, vem para você. Nós temos que buscar isso, né? Essa sabedoria. Que eu acho que quando você busca a sabedoria de Deus, que eu gosto muito de ler Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, eu gosto de ler bastante Salmo, entendeu? Coisa assim. Então, você coloca nos dias de hoje. Entendeu? Então, você, para a sua vida, você tem um canal. Agora, quando a Igreja Católica, outras igrejas, cada um tem uma maneira de crenças e fé que fosse no decorrer do... Eu até falo, Diego, que o Jesus não criou o cristianismo. Diego é meu pai, meu filho. O cristianismo, quem criou foram as pessoas. Ele era o próprio Cristo, né? Então, se fala para ter saber que veio de Cristo, né? Exatamente. Mas ele deixou a livre-arbítrio, né? Eu acho que quando você tem o livre-arbítrio na sua vida, quando você entende o livre-arbítrio, quando você entende, você chega profundo e fala assim, pô, aí você começa a ter um peso e 2 medidas, e sabe, pô, aí é a hora de fazer a coisa certa. Eu sou dono, então eu não vou fazer isso, quando você tem a consciência do seu livre-arbítrio, já começa por aí, você, poxa vida, o que eu não quero pra mim, eu não quero pro meu irmão, você começa a ter consciência. Aí as pessoas começam a ter consciência do seu dia, então as pessoas tomam melhor. Perfeito. Hoje o mundo, se tem essa violência toda aí, porque o pessoal perdeu essa essência, né? Tá perdendo essa essência, então... As pessoas não têm um amor que se tinha lá na época do meu pai, quando eu era criança lá em Minas Gerais, no comecinho, aquela coisa mais na fazenda, na cidade pequena, família, o pessoal toda a né? família por lá, fazia uma festinha, todo mundo se encontrava, pô, tinha devoção pelo santo, mas aquilo se unia a família. Hoje, você vê, cortaram isso, hoje você vê uma frieza muito grande. Eu enxergo isso. Olha que mensagem bacana você está dando. Isso é tudo desse programa. Uma frieza muito grande. E aí você não consegue alcançar os objetivos. E os jovens de hoje não alcançam os objetivos dele por causa dessa frieza, entendeu? Essa frieza. Você vê agora esses dias a namorada que mata o pai com a mãe. Entendeu? Você vê agora, tá vendo hoje na reportagem, lá nos descobriram lá em São Bernardo, lá, aquela parada lá, com as duas meninas lá, uma namorada com a outra. Quer dizer, essa política de hoje, essa misturança toda, essa coisa toda. Esse ódio polarizado, um é um lado, outro é outro. Se cria ódio, o pessoal não se entende, não. Você é Bolsonaro, não, você é aquilo. Você é Lula. Eu sou um Brasil melhor. Eu sou um Brasil melhor. Meu, se esse cara foi eleito, tá aí, meu, vamos torcer pra ele. Eu vi uma besteira esses dias, falando agora nesse patamar aí, ó, tô vendo Diego, oh meu Deus, tua filha tá, né, Getúlio? Pessoas tão cultas, tão estudadas, pessoas que eu admirava como artista, e a Irene Ravache, se alguém viu na televisão aí, e também aquele cara lá, o Caco Antibes lá, que é o Fala Bela, as besteiras que os dois falaram numa entrevista, com um grau de sabedoria que os caras têm, cara, que ele fala, o lema do Bolsonaro que é primeiro lugar o Brasil, como é que é aquele slogan mesmo lá? Deus por todos, como é que é? Brasil acima de tudo, E Deus acima de todos. Deus acima de todos. Pô, ela questionou os dois, pô, mas como ele fala... O contrário. Ela falou assim, como é que ele pode falar um negócio? Tem gente que não é cristão, que não tem Deus. Ele falou, um é testemunho de Jeová, o outro é crente, o outro é do candomblé, o outro é budista. Mas todos têm Deus. Mas Deus é um só, cara, entendeu? Ele quer de uma outra maneira, mas eles são um só. Quer dizer, ele falou, o Bolsonaro não falou o nome de um santo ou de Jesus. Ele falou de Deus.
Pelo amor de Deus. Então, sabe, o cara, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas eles falaram uma coisa ali que não tem nexo, sabe? Eu acho que não sei se a mídia caiu em cima, mas é uma besteira tão grande. As pessoas precisam parar para refletir, essa é a verdade. Em todos os sentidos, nessa questão da polarização. O cara é Lula e não quer chegar aqui que o outro fala do Bolsonaro. E o cara é Bolsonaro e não quer chegar aqui que o outro fala do Lula. Eu sou tranquilo nessa parte. Entendeu? Então, tem uma coisa que a gente segue que é o equilíbrio. Então, você tem equilíbrio em todos os assuntos. Sabe, tem uma musiquinha até que o meu filho lá, o Thiaguinho Aventureiro, tá no programa dele lá. Ela fala assim: tudo que é demais faz mal, tudo que é de menos é ruim também. É como açúcar e sal. Como açúcar e sal. Tem medida certa para se fazer bem. Então, quer dizer, até o açúcar e o sal. Se você come pouco açúcar, pode fazer falta para o organismo. Se você come muito açúcar, faz mal mesmo. O sal, a mesma coisa. A comida sem sal fica sem graça e o sal demais faz mal para a saúde. Tudo que é então, demais, tudo né? Equilíbrio. Tudo que é demais faz mal, tudo que é de menos é ruim também. Então, pode fazer falta. E aí, enfim, até numa musiquinha de criança você encontra sabedoria, né? Mas, por fim, ele é porque ele ensinou os 8 remédios naturais da saúde, que fala de coisas importantes do exercício físico, da importância do ar puro, de tomar água pura, do repouso. E aí, no meio desses remédios da saúde, tem a temperança, que é o equilíbrio, né? Sabe que Então, é muito importante a gente ter equilíbrio na vida, em tudo que vai se fazer. Eu tenho um pensamento, eu sempre falei isso, né? E é o meu pedido, né? Quando eu falo com Deus. Eu acho que Ele já me deu a saúde. E me deu sabedoria, que eu peço. Então, meu pedido, primeiro, toda a vida, tinha isso comigo. Primeira coisa, saúde, sabedoria e entendimento. Muito bem, Carlinhos, o papo tá gostoso. Eu vou fazer aqui um ping-pong com você, pra você dar aquela mensagem final, porque você já deu uma mensagem fantástica, muito legal, muito bacana aí, mostrar pra essa rapaziada toda, principalmente os mais novos, internet. Esse programa vai ficar, né, vai pro podcast pro Spotify, pro Deezer, e vai ficar lá no YouTube, no Facebook. Então toda essa molecada vai passar na rede NGT, mas toda essa molecada vai assistir, e é importante saber, então aí, o cara que era DJ, o cara de baile, entendeu? Conseguimos vencer na vida, viramos empresários. Exatamente, e hoje temos fé em Deus. Já tínhamos na época, né? Viemos, mas eu fui aprendendo mais e tal. O Carlinhos vem aprendendo a cada dia, teve milagre. Então, não é aquele negócio radical. Não, eu sou do baile, não quero ouvir falar de Deus. Eu sou não sei o que, não quero ouvir aquilo. Sabe? Você tem uma ideia, eu estou interrompendo você. Então, nos anos 2000, quando eu encerrei a parte do hip hop, do samba, tudo que eu tinha feito, eu queria fazer algo diferente. Em 2000 para 2001, eu comecei a trabalhar, fundei aí o circuito universitário, o circuito reggae. Fui trabalhar com essa rapaziada, fizemos um maior movimento entre os jovens de música sadia. Porque por mais que o reggae fala-se da maconha, mas a criminalidade é quase zero dentro, segurança quase zero para trabalhar de problemas. Quer dizer, a gente fez um trabalho muito legal dentro da cena do reggae, tira muita gente do anonimato pro estrelato. Se pegar a coisa para fazer direito, Carlinhos, olha só, quando você entra, vamos falar de religião. Sim. Por exemplo, tem muita gente que começa a conhecer Deus através da bola de neve. Tem crentes que criticam a igreja bola de neve, porque é de surfista, não sei o que. Mas ela trouxe muito menino para Cristo, entendeu? Bola de neve, vou te falar uma ela trouxe muito menino para Cristo também. Muito. Entendeu? Então, aí tem a igreja, que o outro fala, não vou falar o nome agora, mas tem a igreja tal, fulano fala que pega dinheiro, deixa de pegar dinheiro. Se o pessoal, é melhor o pessoal estar nessa igreja tal, se for o caso, do que estar no meio da bagunça. Entre um e outro é melhor que esteja na igreja. Sim. Mas aí se a pessoa, igual no livre-arbítrio dela, se ela quiser se aperfeiçoar, ela vai chegar aí num senso onde ela vai realmente acompanhar mesmo a parte cristã e ser um bom homem, uma boa pessoa. O que pega só aí disso? Vamos falar só um pouquinho da bola de neve. Eu queria... Mas então, eu ia falar um pouquinho da bola de neve, uma coisinha não, pode falar, por favor. Da bola de neve, no início da bola de neve, que era lá na Lapa, no fundo do quintal lá, no galpãozinho que os caras faziam, o pastor Rina, eu com o programa na Rádio Imprensa, fazendo um programa Circuito Universitário, aí tava o pessoal do Planta e Raiz, o Kiko Tupinambá, um grande abraço se eles estiverem aí. E ele falou, tava começando essa igreja de jovem, que o cara pregava em cima de uma prancha, era pra jovem. Falou, traz ele. Eu convidei ele, veio pra rádio 2 vezes, ficou no meu programa lá mais de 2 horas, batendo papo, falando tudo. E eu profetizei na boa, assim, a igreja vai crescer muito. Hoje, olha o tamanho que é a bola de neve. Perfeito. Olha só, ping-pong. Pra finalizar, depois você dá a sua última mensagenzinha. Ramo fonográfico.
Já foi. Ó, e prestem atenção, Passado. pessoal. Fonográfico, não confunda, tá? Tem gente que sabia que fala que pensa que é ramo pornográfico. É. Não, é fonográfico mesmo, de Fonográfico é o entretenimento disco, é do o disco, físico. tá? Gravadora, como ele era. Realmente mudou. Mudou, né? É um ping-pong, mas eu tive que me intrometer. Agora tem que jeito. o ramo mudou. E aí, então, ok. Plataformas digitais do ramo fonográfico. É a bola da vez. É o que tá rolando, é o que vai ser, até não se sabe outro formato, mas é a que o pessoal hoje tem acesso, é o que vira. Muito bem. Equipes de som. Cascatas Music. Boa. Brasil. Brasil? Ah, aí é difícil. Brasil, um país que eu amo de paixão. Eu acho que tem tudo para ser a maior potência do mundo. Só falta ter uma direção certa aí. E você também foi, eu fui muitas vezes lá pra fora, viajei bastante, vi brasileiro sofrendo, vi um louco lá. Se eu falava pros caras assim lá, se vocês trabalhar aqui no Brasil, tanto que vocês trabalham, vocês vão ganhar o mesmo tanto de dinheiro, vai viver melhor. Que lá é uma Perto dos tristeza parentes, só, né? né? É. Exato, Então eu chega acho que lá o e fala, Brasil é o melhor país do mundo, só pra quem sai pra fora vai dar valor. Muito bem. Fé. Jesus. Bem. E a última era Jesus. O Todo-Poderoso, o único, o ômega, o alfa, é o que rege nossas vidas, é o que dá sentido à minha vida, é onde eu me espelho por ele. Eu leio todo dia a palavra, não sei se você sabe, e cada vez que eu leio o evangelho dele ali, eu falo, mas esse cara era muito louco, velho. Jesus era o cara. Era, não, o cara né, na até verdade, hoje tá eu fico vivo, velho. ele é, né? Como é que ele. Eu falo umas coisas assim que Jesus. Eu falo para as pessoas, né? Tive muito funcionário. Eu falo, você tá achando ruim, cara? Jesus era assim. Jesus só falava dando no meio daqueles apóstolos lá. Ele só dava no meio. Você não vê Jesus falando com os caras na boa, alegre. Ele tá só dando no meio dos caras. Ô, sabe como tem um tempo não se liga? Eu vejo Jesus assim, sabe? Só falando e os caras do meio tapadão. Não, Jesus era tão inteligente que veio o pessoal pegar ele de jeito. Mas não tinha conseguia. aquelas perguntas Não pegava. pra prender ele, sabe o que ele fazia? Devolvia com uma pergunta muito pior pra eles ainda. Já respondendo, mas com uma pergunta. Arrebentava todo mundo. É inteligente. isso, sabe? Ali você só. Eu costumo dizer que o Bíblia é o nosso manual. Você compra uma geladeira, tem manual, você compra um computador, tem um manual, você compra. Tudo que você compra elétrico, tem um Semana manual. passada uma história do manual, exatamente. Entendeu? A Bíblia é o manual do Jesus, ser humano. a palavra do Evangelho é o manual do ser humano. Se ele ler ali direitinho as normas certinho, ele vai viver uma vida maravilhosa, sem problema. Muito bem, e essa é a sua mensagem final, que você já veio já dando, muito bem. Carlinhos, muito obrigado aí pela sua presença. Quanta história que tivemos, né? Tivemos fora do país. Aqui foi só um pouquinho, deu muita coisa. Verdade. Os perreios, né? Nesse meio tempo, as coisas, as alegrias também, né? Mas Muito isso fica um próximo livro que eu vou escrever. Tá certo. E muito obrigado a vocês aí pela audiência, por estarem conosco esse tempo todo. Compartilhem aí, por favor. Estamos em várias plataformas, ok? Estamos nas plataformas digitais, estamos no YouTube, nas redes sociais também, na rede NGT de televisão. Carlinhos, quero mandar um abraço para você, quero mandar um abraço para minha família, para minha mulher Silvia, ao meu filho Tarso, a Aline, a Ariane, e as minhas netinhas, que eu amo de paixão, que é a minha vida, que é a Yasmin, a Laurinha, o Lourenço, o Samuel, mais uma enteadinha que eu tenho, uma neta enteadinha do meu filho que tá na praia. Me fugiu o nome agora, tô emocionado, que eu lembrei todos eles agora. Que eu tô aí, eu quero ser na minha vida agora daqui pra frente, tô com 61. Eu quero ser um vô muito legal com os netos. Tô tendo a minha casa enorme lá agora, só poder ter espaço para eles brincar com eles. Bacana. O que eu quero da vida agora é isso aí. É isso aí, passar a sua sabedoria para eles. Para eles, com certeza. Tá bom, Deus te abençoe, abençoe Amém. vocês também. Até a próxima quinta-feira.